Mas eu queria dedicar aqui o meu tempo de líder a um assunto, presidente, que eu abordo desde o primeiro dia que ocupei assento nesta casa, que é a novela do concurso público, né? Quando a gente acha que acabou, começa novamente. Mas eu gostaria de apresentar aqui a alguns colegas um documento bem recente, que foi anexado ao processo ontem, que é esse documento aqui do Ministério Público, rejeitando o último cronograma apresentado pela Prefeitura. Acredito que lembrem-se que eu apresentei aqui o primeiro cronograma, que foi necessário uma audiência de conciliação, porque o cronograma era... Não posso nem usar a palavra que eu queria aqui, mas, enfim, não estava de acordo, digamos assim, com a sentença judicial, e foi feito um segundo cronograma que continuou em desacordo, né? Tanto que o Ministério Público aqui rejeita a homologação deste cronograma. E eu até tenho esse documento e posso compartilhar com os colegas e com o público de casa. Esse documento aqui, obviamente, aqui não vai dar para ver, mas esse é o primeiro cronograma, esse é o segundo cronograma, e essa aqui é a situação real do Portal da Transparência. Primeiro grande fato, um cronograma não bate com o outro. No primeiro cronograma, diz que, por exemplo, para professor de pedagogia, tem 78 contratados. Isso é a própria prefeitura que diz. No segundo cronograma, já diz que professor de pedagogia só tem 32 contratados. A própria prefeitura não conseguiu se entender aqui. Mas, quando a gente vai para o Portal da Transparência, os números são completamente diferentes. Então, acho que, diante disso, não tem mais nem muito o que dizer. A própria recomendação aqui do Ministério Público ela é muito clara. Inclusive, lá no curso do TCE, foi abordado vários assuntos sobre concurso público, que no serviço público, prioridade é servidor público. Contratado, ele é para preencher as vagas quando não se tem servidor público naquela função. Então, não existe a menor lógica da manutenção de uma prefeitura com grande maioria de contratados. Pela lei, pela legislação brasileira, o serviço público deve ser ofertado, em grande maioria, 70%, se não me engano, de servidores efetivos. Inclusive, até aqui, ele fala, a regra é o provimento do cargo através de concurso público. Então, não existe essa lógica, né? Eu apresentei para os colegas também, para a população, há algumas sessões atrás, a questão dos cargos de agente administrativo. Até julho do ano passado, haviam 56 agentes administrativos, aliás, nas vagas do concurso são 56, e na prefeitura, contratados, até julho do ano passado, haviam 80 e poucos, agora eu não me lembro de cabeça, 80 e poucos contratados como agentes administrativos. Essas mesmas pessoas foram sendo remanejadas para outros cargos. Dentre esses cargos, secretário e digitador. Hoje, na prefeitura, tem 64 secretários e 35 digitadores, dando 99 pessoas que têm funções similares à de agente administrativo. Isso também está presente aqui nessa recomendação do Ministério Público, que atentou para este fato, né? Então, funções similares a cargos que estão no concurso, visivelmente manobra para não convocar os concursados. Então, o que a gente percebe aqui é que é uma queda de braço eterna, mas, na verdade, o que está buscando aqui é ganhar tempo. E isso não é novidade para ninguém. E a gente vê, tanto se fala das famílias dos contratados, que a gente compreende muito bem, principalmente porque emprego hoje está muito difícil, mas também deve-se pensar nas famílias dos concursados. Quantas pessoas aqui estão na expectativa há anos por um direito, não é favor? E eu luto por isso como uma das minhas principais bandeiras, não só como vereadora, não só como bandeira política, mas porque sou servidora pública e sei da liberdade que é ser servidora pública. A liberdade de você escolher politicamente quem você quer votar, a liberdade de você escolher e de você fazer o seu trabalho com responsabilidade e, acima de tudo, com continuidade. O serviço público ele garante continuidade. E é por isso que a gente briga tanto por esse concurso aqui no nosso município, porque isso vai trazer, ao invés do que muitos tentam distorcer, vai trazer benefício para a população, porque em troca de gestão não vai ter troca de funcionário.
E troca de funcionário, a gente sabe que só prejudica o povo. Se você tem, por exemplo, em serviços da assistência social, um assistente social que acompanha uma família há anos, esse assistente social é demitido e é colocado outro no lugar, muitas vezes aquele atendimento nem se recupera. Isso acontece na saúde, isso acontece na educação. Então, o serviço público, garantir um serviço público de qualidade, garantir servidores públicos trabalhando e efetivos no nosso município, é garantir a qualidade e a continuidade dos serviços, independente de política. A gente precisa começar a separar nessa cidade a política de politicagem. A política é algo que transforma vidas, é algo que garante direitos, é nisso que a gente precisa focar aqui no nosso município. Então, eu deixo aqui a minha indignação a esses cronogramas, que eu não sei nem se podem ser chamados assim de fato, pela estrutura que eles apresentam, e que fiquei muito feliz com o posicionamento do Ministério Público com relação a isso, porque, de fato, é muito preciso e muito cirúrgico, né? Quem quiser dar uma lida nesse documento, é um documento curto. E agora ficamos aí no aguardo das próximas cenas dessa novela que, se Deus quiser, está perto de um fim. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora.